por mais que você tenha uma vida, ou pelo menos tinha, né? Uma vida muito boa, você tinha já o emprego dos sonhos, você também tinha já faculdade formada, você já era formado em engenheiro, tinha uma mulher, tinha uma família que adorava bastante. Você amava ela. Por mais que você não era tão unido assim com a sua família, você ainda se importava. Mas você passou um dia, apenas um dia, nesse terror. Depois de um certo homem chegar, você percebeu que o seu chão desabou, a sua vida ela virou do avesso e não há nada que você possa fazer mais. Você, Mike, você agora está num ônibus, sentado no banco dos fundos, dormindo. O ônibus está vazio e você acabou de levantar, você acordou, os olhos inchados. Nisso você percebe que não tem ninguém no ônibus. Você acorda, olha para os lados, você percebe que não está naquele local onde você acharia que estivesse, onde você talvez tenha alucinado, onde você tenha imaginado onde você estava, né? Você sabe que está na rua de casa, sabe, naquela ruazinha subindo. Você está 2 ruas acima, perto da avenida que tem perto da sua casa. O céu está completamente cinzento. Não há ninguém nas ruas e tem uma neblina um pouco espessa por volta daquele local. O que você faz? Cara, eu meio que dou aquela acordada no susto. Aquele instinto que a gente tem quando tá chegando perto de casa, né? E acorda no ônibus. Eu dou aquela olhada, vejo que nem se falou, que eu tô chegando, vejo a neblina. Eu levanto, vejo se tá tudo comigo, minha bolsa, meus pertences. Pego o celular pra ver mais ou menos que horas são. Ando um pouco mais pra frente do busão, vejo. Tento cumprimentar o motorista e dou um sinal pra poder descer. O ônibus, você percebe que ele só tem apenas o motorista. O motorista também não tá, pelo menos com a cara de tão feliz assim. Ele tá com um bonezinho, um uniforme de trabalho dele padrão. E ele vira numa rua, te deixa num ponto do ônibus e continua seguindo seu caminho. Durante a viagem, você também percebeu que não há nenhum carro na rua, pelo menos naquela avenida, mesmo pelo horário do dia. Você desce, olha para os lados, tem a cara de ser de manhã, por É. mais que esteja bem claro, e os céus estão cinzento. E agora? Eu dou aquela estranhada, sabe? Tipo, puxa, o que aconteceu? Meio que eu esfrego os olhos assim um pouco mais forte. Olho pros lados, vejo se não tem nenhum carro. Como você disse, tá de manhã, meio que de manhã, né? Nublado. Eu estranho, Isso. porque o que eu estaria fazendo no ônibus, esse horário, eu tento entender um pouco o que eu tô fazendo. Você percebe que você também tá muito bem arrumado. Ele tá de tênis, blusa com um bicho roxo, que a gente não fala o nome para não dar direito autoral. Calça preta também, celular. É isso. Eu olho assim, eu vejo, tipo, minha roupa. Eu vou fazer uma coisa que parece meio improvável. Mas, como eu tô meio confuso, eu vou, tipo, tentar puxar o martelo pra minha mão, sabe? Tipo, como se fosse algum reflexo meu. Uhum. Uma memória muscular, né? É, Você estende a mão, levanta um pouquinho ela e abre a palma da mão. Você sente uma sensação meio estranha. Você não sente que ele tá chegando, mas você consegue sentir meio que um choquinho. Uma sensação de que, tipo, você tá conseguindo sentir o martelo, porém ele não tá vindo pra sua mão. certo. Eu primeiro estranho, tipo, daquele meio que estranheza, tipo, calma aí, se eu tava sonhando Então por que que eu senti? Eu pego meu celular e eu tento fazer
fazer uma ligação. Assim que você pega o seu celular, você liga ele, você percebe que a hora é 6 da manhã. 6 da manhã não devia estar tão claro igual agora. Tá um sol de meio-dia, praticamente. Só que o horário que consta no celular é 6 horas. E o dia e a data seria 1 de janeiro de 2027. 2027? É. Calma aí. Você. Calma aí, agora. Você desbloqueia seu celular, vai nos seus contatos. Aí você também abre o telefone, né? O painel de dígito. E liga? Pra quem você vai querer ligar? Eu vou ligar pra pessoa que normalmente eu falava, por exemplo, uma pessoa que eu já sempre muito contato. Sabe aquele filme lá aquele que eles vão entrando dentro da mente, que eles têm que ter um peãozinho que é pra saber se eles estão na vida real ou estão na mente de alguém? Se o peãozinho se o peãozinho fica girando infinitamente, que eles não estão no mundo real. É meio que isso que eu vou fazer. Eu vou ligar pra pessoa pra saber se eu tô sonhando ou se realmente, tipo, é o mundo real. Você vai nesse seu contato, nessa sua pessoa que você conversa muito. Você liga pra ela e você espera uns 2 minutos chamando, 5 minutos, e ainda continua chamando e nada de alguém responder. Eu penso Nada. que ela deve estar dormindo. Bloqueio de novo o celular. Dou mais uma vez uma olhada pra foto da pessoa. Sinto o coração dar um pouquinho de aperto, talvez pela saudade. Um pouquinho não, o coração dá um aperto pela saudade. Eu olho à minha volta e penso que a única coisa que dá pra se fazer nesse momento, se eu realmente não consigo perceber a diferença, é ir pro meu trabalho. Você vai indo em direção ao seu trabalho. Você vai passando pelas ruas, você percebe que as ruas estão bem pique Silent Hill, tá ligado? Sim. Uma neblina bem espessa, assim. E você anda pelos bairros, você anda em volta das casas. Não vejo ninguém. Ninguém tá na rua. Carro, existe ainda tem alguns parados estacionados. Você percebe que tá tudo meio, assim, descuidado, eu diria. Como se fosse abandonado. Exatamente. Tem algumas empresas ali que estão de portas fechadas, escrito aluga-se. Tem alguns lugares também, alguns carros quebrados. A maioria dos locais, assim, tudo abandonado. Quando você chega na empresa onde trabalha, você para na frente dela e você fica um pouco em choque. Porque ali agora tem outra empresa que está no lugar dela. E inclusive essa empresa que está no lugar dela também não está funcionando. Eu olho meio assustado. Coloco a mão no bolso, assim, pra ver se eu tô com um cartão da empresa. Pego o cartão, confirmo o endereço que fica na parte de trás do cartão. Eu olho de novo pra empresa. Eu não entendo direito o que tá acontecendo. Eu abro minha bolsa e eu começo a fazer pequenas confirmações. Coisas que eu coloco em bolsos específicos, chaveiros específicos, detalhes que eu tenho na bolsa, coisas que, assim, que somente eu perceberia. Depois de procurar na bolsa, eu tento pegar o celular, procurar detalhes também que só eu conseguiria entender. Por exemplo, uma carta que eu deixo atrás da capinha do meu celular, que eu nunca tiro, que é um amuleto da sorte. Eu começo a procurar esse tipo de coisa. Você encontra esse tipo de coisa, você consegue perceber que tá tudo arrumado do jeito que geralmente você deixa. Porém, uma coisa específica que você percebe é que quando você abre o seu celular, você tem mais de 32 mensagens não, ligações perdidas do seu pai. Meu pai? É. Ligações recentes ou ligações
As Tipo, ligações estão de um ano atrás. um ano atrás. Meu, na hora eu pego e corro pra casa. Você corre em direção à sua casa e por mais que você imagine, por mais que você, assim, ache que isso não é um sonho, você tenta usar os seus poderes para correr mais rápido, você não consegue. Você corre numa velocidade normal. Chegando na rua da sua casa, você olha, as janelas estão barricadas. Uma das janelas está quebrada, a da frente da sua casa. E a porta parece meio emperrada, tudo com poeira também. Você entra? Eu entro. Tento colocar a chave na maçaneta, dar aquela forçada na porta, vejo que ela dá uma travada, eu apoio com o ombro assim, empurro, arrombo um pouco, meio que arrombando um pouco a porta, né? E eu Sim. dou uma olhada pra dentro do que aconteceu. Você percebe que tá tudo. Na maioria das coisas não estão lá. Muitas das coisas tenham sumido já. Você. Antes de você ir embora, você lembra que a sua família tinha arranjado um cachorrinho. Você vê a foto da sua família, um cachorrinho, no chão. E a foto tá com você também. Você vê também o seu sofá na direita, na sala. Você também vê que a iluminação já não existe ali, as lâmpadas tá quebrada. E a única coisa mesmo que tem na sala é o sofá. A poeira no chão tá imensa, tá muito grande, como se o lugar fosse já abandonado há muito tempo. E só um ano, talvez não teria feito tanto estrago assim Sim. para uma casa. Eu faço o seguinte, eu entro, eu encosto a porta de novo, eu tranco ela pra evitar alguém entrar. Eu vejo se a janela ela tem alguma maneira de fechar ela também. Se caso não tenha, eu vou olhar um pouco mais pra dentro da casa. Eu vou começar a olhar os quartos. Eu vou entrar dentro do meu quarto e vou mexer nas minhas coisas, procurando, por exemplo, algumas ferramentas que eu tenho, algumas chaves inglesas, alguns alicates, algumas facas de corte, sabe, umas coisas específicas que eu tenho nas minhas coisas. Sim, você sai vasculhando a casa, você vai na cozinha, você vê que apenas algumas partes dos armários estão ali e ainda assim estão tudo vazias. Você encontra uma tampa de garrafa de vidro em alguns lugares, uns alicates em outros lugares. O banheiro ainda tá lá, mas a maioria das coisas está tudo vazio. Perto do seu banheiro também não tem a redinha que separa o banheiro, a parte do banheiro do como é que fala? Da lavagem, assim, do local de lavagem, da máquina de lavar. Você também percebe que lá no seu quarto e no quarto dos seus pais também tá tudo vazio. Você também percebe que a varanda tem alguns entulhos, algumas coisas jogadas, mas realmente parece que tá tudo muito abandonado. A tintura da parede tá meio descascada. Todas as paredes, principalmente a do seu quarto parece a pior. Parece o lugar que foi abandonado. Parece que foi um lugar deslocado. Parece que foi abandonado há muito mais tempo. Eu faço o seguinte, eu quero rodar um teste de observação. Com esse teste de observação eu quero saber uma coisa. Você disse que pelo que eu tô vendo, tá tudo normal. Eu tenho conhecimento suficiente pra poder saber quanto tempo eu tirei, por exemplo, a foto e o quão desgastada ela tá. Você falou da foto, né? Eu sei quanto tempo mais ou menos poderia ser pra uma decomposição de uma parede e tudo. Eu queria saber se com esse teste eu consigo fazer um chute do estado que a parede tá em relação ao que ela deveria estar. Sim, pode fazer. Tirei 14. Você percebe que não era pra estar daquele jeito. Alguma coisa influenciou aquilo pra ter desgastado demais
aquela parede, aquele local em si. Parece que a sua casa foi deslocada do tempo. É como se a sua casa tivesse passado vários e vários anos e o resto do mundo tivesse normal. Eu pego meu celular mais uma vez. Eu abro a conversa com a pessoa que eu amo. Eu vejo a última mensagem que ela me mandou. Eu confirmo comigo mesmo. E eu começo a ir em direção à rodovia. Tem uma ponte na rodovia. E eu vou olhar pro parapeito daquela ponte. E eu vou falar o seguinte: se isso foi um sonho, ou então se isso é uma armadilha, eu acho que eu vou descobrir agora. Eu vou apoiar os pés por cima do parapeito. Eu vou virar de costas, abrir meus braços e vou me jogar de cabeça. Na hora que você sobe por cima da ponte, você tem a sensação de que tem alguém perto. Você olha pra sua direita e você vê aquela figura. Aquela figura que você tinha visto quando você segurou uma pedra azul numa cidade há pouco tempo atrás. Aquela figura, ela tá com um sorrisão grande. Ela vira um pouco a cabeça. Ela fecha um pouco os olhos. E ela começa a andar em sua direção. Minha mãe não criou covarde. Eu desço do parapeito e eu continuo encarando pra ela chegar mais perto. Ela olha pra você e, por incrível que pareça, ela diz algo. Você vai mesmo se jogar? Vai mesmo apressar as coisas? Eu olho pra ela assim. Apressar as coisas, você disse? Como assim? Sabe muito bem que a morte, ela leva todo mundo no momento certo. Eu não estou querendo te levar agora, mas já que insiste, vamos, pode pular. Eu te levo pra Hades rapidinho. Então você é a morte? É lógico. Eu sou aquele que acompanha os mortos para onde eles devem ir. Engraçado. E pra onde os mortos vão? Ao purgatório. Eles devem ser julgados primeiro, antes de ir para o céu ou para o inferno. E se não pertencem a nenhum dos dois, eu mesmo os apago da existência. Interessante. Não vejo a hora de saber o meu destino. E eu vou lá e pulo da ponte. Assim que você pula, você tem um leve deslumbre da sua família, das suas pessoas que você ama e da mulher que ama. E depois disso, Senhor Morgan, você está com o corpo do Emanuel. O corpo não, né? O braço do Emanuel, seus ombros. Está naquela floresta em meio aos destroços. Uhum. E você viu o caos com a armadura toda quebrada. E também não encontrou o Ghost. O corpo do Emanuel ainda parece meio inconsciente. Tentar acordar ele. Pega ele pelos ombros, tipo, começa a chacoalhar ele e fala pra ele acordar. No momento você parece que não fez muito efeito. Mike, você começa a acordar. Não onde você acha que poderia estar, né? Ou poderia estar num lugar melhor, talvez no céu. Você abre um pouco os olhos. Você percebe os destroços por toda a volta. Você também percebe que vocês estão na floresta ainda, só que na parte um pouco mais por fora. Você percebe depois um campo meio aberto à frente de vocês. E você vê que o Sr. Morgan, ele tá com o Emanuel
assim, no ombro, sabe? Tipo, ele colocou o braço dele no ombro, assim, tá tentando carregar ele, levantar ele, tá ligado? Sei. Ele viu que não dá pra acordar, ele viu que não dá pra chacoalhar, e não dá pra acordar ele, porque ele deve estar muito fraco. E você vê que ele tá levantando ele, tá tentando passar pelos destroços, assim, pra tentar caminhar e ficar num lugar mais reto. Sim, entendeu? Você não está vendo o Ghost. E você sente que tem algo de errado. A sua armadura tá meio despedaçada. Meio? É, Depois de uma queda dessa, eu esperava mais do que meio. não, eu falei meio pra ser gentil, mas tipo, suas manoplas foi de arrasta, O quê? metade da sua armadura foi embora e o seu capacete quebrou também. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar as partes que estão quebradas. Os tanques de oxigênio, como é que estão? Não, quebrou tudo, cara. Foi bom. Quebrou tudo e, inclusive, seu martelo tá vivo porque, mano, é o seu martelo só. Deus é bom. Deus é bom, não. O mestre é bom, gente. O mestre é bom. Esse homem merece um parabéns. Tá, eu vou fazer o seguinte. Você tá fraquíssimo, rapaz. Tá Eu vou fraquíssimo. tirar as armaduras quebradas, porque se tá quebrado, elas só vão atrapalhar. Eu imagino que seja tipo tirar o peitoral, né? As coisas. Posso tentar Peitoral. consertar ela, não? Oi? Eu não posso tentar consertar ela com a minha habilidade? Pode, não tem problema. Eu acho que você pode, mas por exemplo, agora a situação que eu tô todo quebrado, todo mundo quebrado, eu acho então. que é melhor até tirar o sobrepeso pra poder ajudar vocês, porque senão. Ele consegue se mexer também, né? Porque, querendo ou não, é um peso pra ele. A minha armadura na teoria lá pesava quase 200 kg, não foi? O bagulho que era a armadura tipo do Doom Slayer, tá ligado? Fechadona, uma armadura gigantona. Sim, era uma armadura pesadíssima. Por isso que ele aguentava tanta porrada. Era tipo um Space Marine, a armadura. Isso. E aí seria bom ele pelo menos conseguir se mexer. Aí eu tiro, tipo, as partes da armadura que tá quebrada. Eu não jogo fora, tipo, eu só tiro ela, deixo ela meio que no canto, pra poder ter a mobilidade que eu tô precisando. Eu corro na direção do Morgan, ajudo, tipo, ele a carregar o Emanuel, porque eu acho que nessa condição ainda, mesmo nessa condição ainda consigo carregar o Emanuel mais fácil. Carrego o Emanuel até um lugar um pouco mais afastado dos destroços. Meio que faço uma caminha assim, usando tipo uns pedaços de tecido, umas folhas pra ele poder deitar. Eu olho assim pro Morgan e falo: fica com ele aqui. Aí eu começo a correr de volta na direção dos destroços pra procurar o Ghost. Eu começo a tipo revirar o destroço por destroço, tá ligado? Mesmo sem as manoplas, tipo, a mão cortando, pegando em pedaços de aço, pedaços de terra, vou começando a tentar revirar pra ver se eu encontro o Ghost. Você revira alguns pedaços de rocha que caiu da ilha. Você levanta algumas coisas, joga uma pedra pra lá e pra cá. E um momento você acha uma perna embaixo de uma rocha. Você levanta ela e, infelizmente, o que você não esperaria, você vê. Você basicamente tá vendo o corpo do Ghost completamente arrebentado, os olhos abertos, sangue saindo pela sua boca e um pouco do pescoço dele pra fora, arrancado. O pescoço dele é arrancado. Tipo, metade dele cortado. Pô, eu meio que corro assim, e eu, naquele momento de desespero, olho regalado, eu tento, sei lá, fazer uma pressão no pescoço dele, coloco ali pra ver se ele tá vivo. Eu sei que ele tá vivo, tá ligado? Eu tenho certeza disso, mas aquele momento do desespero de querer ajudar a pessoa, eu falo, não. A negação, né? Eu tipo, não. Eu bato no peito dele tentando fazer massagem pra ele voltar. Eu grito, ajuda! Você, Morgan, você percebeu que ele começou a ficar desesperado tipo no nível anormal. Você percebe que ele viu alguma coisa que ele não deveria ter visto. Eu tipo, meio que tento segurar ainda a cabeça dele que tá
quase caindo pra fora com as mãos. Eu falo, não, você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Eu, tipo, tento ver se ele tá respirando. Eu tipo, começo a ficar meio desesperado. E, tipo, eu não sei o que fazer, tá ligado? Eu tento levantar o corpo dele pra tentar correr, tomando todo cuidado com o pescoço dele que tá muito machucado. Eu tento tirar ele dali correndo, levo ele pra perto do Morgan. Eu falo, não, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente não pode deixar ele morrer aqui, não aqui. Eu com calma rasgo um pedaço da minha roupa e faço um torniquete no ferimento dele. Pra ver se... É o pescoço dele. Sem apertar muito pra não me enforcar, né? Aham. Tá, você faz um toniquete assim básico, mas não parece estar adiantando muito. A gente tem que acordar o sangue que ele perdeu é muito extremo. E no meio do desespero, vocês começam a ouvir uma musiquinha. Uma musiquinha calma, melódica, te conforta vocês de alguma forma. É um espelho no chão, ao meio os destroços. Eu olho pra direção do espelho. Eu olho pro Morgan e falo, você confia em mim? Confio. Pego o Emanuel. Aí eu pego o corpo do Luiz e eu corro pra dentro do espelho com o corpo do Luiz. E eu faço o mesmo, só que com o corpo do Emanuel. Eu acho que a cena é tipo aquela cena do Harry Potter que todo mundo entra pra dentro da parede e o Harry fica olhando. Eu acho como é que o cara entrou dentro da parede, tá ligado? É bem isso mesmo, tá ligado? É muito dessa vibe, na verdade. Bom, e nisso, vocês entram pra dentro do espelho. Você, Mike, tem aquele mesmo clarão que você tinha visto da última vez que você entrou no espelho. Você acorda dentro daquele salão branco, daquele lugar que te conforta de uma certa maneira. É o QG de vocês no mundo real. Você, Morgan, você acorda num lugar meio estranho também. Você percebe que é aquele lugar onde é a base do Slasher. Onde é a base do Slasher. Porém, só que a base do Slasher, quando você foi pelo menos lá, ela tava bem mais moderna. Tinha umas coisas a mais, assim, o visual era um pouco mais detalhado e um pouco mais, digamos, tecnológico. Aqui você percebe que as coisas estão bem precárias, estão bem simples, na verdade. Não tem muita coisa. E você, pensando que acordaria ou ficaria nesse lugar e apareceria de pé, você está sentado com as mãos cruzadas nas suas pernas e você está sentado num sofazinho branco. O Emanuel está do seu lado e o Mike, ele está do outro lado da sala e o Ghost não está do lado dele. O Ghost tá nem perto? Você não tá vendo o Ghost aqui. Eu vou pra aquela direção, da onde outra vez os deuses entraram, e eu começo a, tipo, marretar a porta, batendo nela. Vai tentar sair, né? Não, batendo, tipo, pra chamar. Bater? Batendo na porta. Eu imagino que, tipo, não sei se eu poderia entrar, mas, tipo, se eu bater, pelo menos eu acho que algum deles vem. Você começa a bater na porta e você, Manuel, você começa a acordar. Ai, minha cabeça. Ai. Aí eu começo a ouvir os barulhos do Mike batendo no portão. Digo, quem que tá batendo? Ai, minha cabeça. Vejo que sobre meu corpo tem muito de sangue nas palmas da minha mão. Vejo que tem um pouco de sangue na minha cabeça também. Eu olho assim, levanto, tento, né, levantar do chão. Vejo que o Morgan tá do meu lado. Eu olho pra ele e falo, ei, me ajuda a levantar. Eu pego na mão do Emanuel e ajudo ele a levantar.
Eu tô batendo no portão, minhas mãos já tá, tipo, até saindo sangue de tanto que eu tô batendo e chorando. Tá caindo lágrima roda do rosto do Caos. Eu, instintivamente, eu olho pros lados pra ver quem tá comigo. Reparo que nosso queridíssimo Gulch não está sob a vossa presença. E eu começo a caminhar pra, pra ver o estado do Mike. Você, Mike, enquanto bate na, na porta, você começa a ouvir um canto por fora da porta. Eu tento abrir a porta. Você abre a porta, a música do espelho ela abaixa um pouco e você escuta aquele mesmo canto da mulher que estava lá no altar. Aquela mulher que estava lá deitada na lira. Você abre a porta, você vê aquele campo florido, com as pétalas, com umas flores, umas rosas brancas. Você vê que aquela moça tá cantando e tem duas pessoas sentadas num tronco. Uma tem uma armadura pesada e tá com um elmo solto, tá com o elmo do lado do corpo. E a outra pessoa sentada no tronco, num tronco de árvore, é um homem com uma coroa na cabeça. Eu paro e por alguns instantes, não em choque, mas naquele sentido de admiração. Eu, talvez com o corpo cansado, o corpo baqueado, eu apenas observo e escuto a canção. Enquanto você escuta a canção, você começa a ficar mais calmo. A canção tem o mesmo efeito, por mais que não tenha percebido ainda, ela tem o mesmo efeito do poder de Emanuel de acalmar. Você começa a caminhar em direção a ela, e enquanto os outros dois. Bom, eu ainda tento continuar me aproximando do Mike. E você morre a mesma coisa, né? É. Por enquanto que vocês estão andando, vocês percebem o mesmo local, porém num ângulo diferente, eu diria. Vocês estão mais afastados. A moça está cantando próximo àquele tronco, cantando bem calma, tranquila. De repente ela para de cantar e nisso ela olha em direção aos dois homens. Vocês percebem que eles estão conversando algumas coisas. Eu me aproximo, ponho minha mão nos ombros do Caos. E em um tom baixo e melancólico eu digo: ele se foi, né? Quando ele bota a mão no meu ombro, eu meio que caio de joelho. Não pelo fato da mão dele ser pesada, mas pelo fato de eu já estar exausto. Eu jogo o corpo um pouco pra frente e digo: ele se foi. Lágrimas caem assim dos meus olhos. A gente perdeu mais uma pessoa. A gente disse que ia voltar. A gente falou que ia voltar. A gente não voltou. E agora a gente eu fico quieto, em silêncio. Eu sei a dor como é. Mas acho que todas as pessoas, ele diria pra gente não ficar lamentando. Não vai adiantar a gente sentar e chorar, meu amigo. Dói pra mim tanto quanto pra você. Eu ponho a mão, eu estendo a mão pra ele pra ajudar ele a levantar. Eu olho um pouco pra mão dele. Eu dou aquela respirada profunda, pesada. Eu olho novamente pro chão.
Falo, não é só isso. Um ano se passou. Eu deixei uma coisa muito importante lá fora. E eu tenho medo de ter perdido essa coisa. Quando a gente saiu, ia fazer uma semana. Em apenas uma semana, a gente ia comemorar nossos 5 anos juntos. Apenas uma semana. Eu disse pra ela que ia ser rápido, que eu ia voltar. Mas 1 ano, Emanuel. 1 ano. Eu não sei, foi apenas um dia pra gente. Mas eu a perdi, Emanuel. Eu sinto, não é algo que eu posso falar que aconteceu ou que talvez ela esteja me esperando. Eu perdi, Emanuel. A mesma pessoa a qual eu prometi voltar não vai ser a mesma pessoa que me espera quando, talvez, se a gente conseguir sair daqui. E nem eu vou ser a mesma pessoa que fez a promessa. Eu sei que você vai me dizer que as pessoas mudam, que as pessoas evoluem, crescem. Mas e quando nós não temos certeza das coisas, Emanuel? Quando nós não temos certeza se o que a gente tá fazendo é certo? Olha! Aí tipo, eu olho a nossa volta. Isso aqui, isso é lindo, é calmo. Meu coração se agrada em estar aqui. Mas a parte dele que se agrada é menor do que a parte que sente raiva, do que da parte que fica triste, da parte que sente a dor de tentar se mexer e todos os seus ossos parecerem que estão estalando. Você pode até tentar entender, Bruno, mas é uma dor que eu não consigo transmitir pra você. Eu, notando esse estado do caos, e eu simplesmente vou e dou um abraço nele. Eu olho pra ele assim, ele dando um abraço. No primeiro momento eu fico meio sem reação, mas aí depois eu abraço ele de volta. Aquele abraço meio de amigo, aquele abraço apertado. Eu falo pra ele, a gente talvez não consiga. E o preço da gente não conseguir é muito maior do que o preço de ter perdido as pessoas que a gente ama. Eu não sei se você também se preocupa, Emanuel. Eu sei que tu também deixou suas coisas lá fora, mas eu não consigo parar de pensar que eu havia feito uma promessa. Um dia eu olhei pra pessoa, eu falei que eu a amava, que nós iríamos ficar juntos, que quando eu voltasse nós iríamos nos casar, nós iríamos fazer tudo dar certo. E no outro, eu a abandonei como se não fosse nada, dizendo que em uma semana eu voltaria. Eu sou o pior tipo de pessoa. Rapaz, eu posso não ter a mesma intensidade de dor. Posso nem mesmo compreender de maneira plena o que você está sentindo. Mas sei que essa melancolia, essa tristeza, essa dor que te prende, não vai te motivar a continuar. Se você quer voltar, quer revê-la, ou qualquer pessoa que você ame na sua vida, você vai precisar levantar e seguir em frente, meu querido. A dor dói. Assim como você, eu prometi pro meu irmão que eu voltaria logo. E passou 1 ano. E você sabe como é que são crianças. De um dia ele tá batendo no seu peito, depois ele já tá na sua altura. Eu perdi uma fase importante do desenvolvimento dele como um todo. Mas se me perguntar se eu faria algo diferente, eu faria tudo igual. E eu tenho certeza absoluta que se perguntasse pro Ghost a mesma coisa, perguntasse pro Luiz a mesma coisa, ele diria exatamente isso. Então vamos, rapaz. Seja forte e corajoso. Eu olho pra ele.
o abraço que a gente tava, eu aceno com a cabeça. Tento reunir um pouco de força pra pelo menos me levantar. Eu olho pra frente e falo: eu não sei o que é, mas eu acho que alguma coisa me mudou. Eu não sei se é o fato da morte do Luiz ou se é a promessa que eu acabei de perceber que eu quebrei. Mas eu fico um pouco puto, cerro um punho assim forte. Mas agora eu não vou deixar mais nenhuma brincadeira atrapalhar o meu trabalho. Certo. Faça faça como você achar melhor. Mas não deixe que esse sentimento, essa mudança sua, seja pra pior. Mudanças, pelo menos em nós, temos que buscar sempre o melhor. Mesmo que não seja. Porque nesse mundo cruel, é muito mais fácil se entregar à destruição do que se entregar pra cura. Eu olho pra ele e eu falo: eu não me entreguei à destruição, mas eu me entreguei ao ódio. Mas não um ódio descontrolado. Eu me entreguei ao caos que eu sou e ao caos que eu irei fazer. Não de maneira ruim, pelo contrário. Eu irei fazer aquilo que eu já devia ter feito. Mike, quando você fala caos, você sente um leve arrepio. E um arrepio bem estranho, na verdade. É como se você estivesse segurando o martelo. Sabe aquela sensação de ter segurado o martelo? Sei. Quando ele tá perto de você, você sente uma pulsação. Você fala caos, você sente uma agonia, um pouco de arrepio. Você sente aquela pulsação e você continua seguindo o caminho. Você caminhando em direção a eles. Eles dois estão de costas para vocês, e enquanto ela está mais ou menos de frente. Ela olha em sua direção e ela dá um sorriso. E você percebe que ela tem uma cara de dúvida. Olá, estou surpresa de ver vocês por aqui. Mas cadê aquele seu outro amigo? Eu olho pra ela e falo: sinceramente, a surpresa posso dizer que é mútua. E o nosso amigo, ele... espero eu que esteja em um lugar melhor. Eu sinto muito. Não esperava que iria acontecer tão cedo, pelo menos. Eu não esperava que acontecesse, mesmo sabendo que um dia aconteceria. Esse dia chega para todos, infelizmente. Mas que bom que estão aqui. Precisamos contar algumas coisas para vocês. E aí o cavaleiro se levanta. Ele vira para você, Macaus, e você percebe que ele tá sem o elmo. Você percebe um cabelo castanho, bem arrumado. Um corte bem, sabe, bem arrumadinho. Aqueles cortes de príncipe da Disney, pode Sim. imaginar. Sim. Queixo bem quadrado, um rosto bem jovial, na verdade, assim. Aparenta ter uns menos de 30 anos, mesmo tendo aquele tamanho e aqueles músculos. Ele estende a mão, ele cumprimenta e fala: olá, peço perdão por não ter dito nada naquele momento. Eu não pude. Estava fraco demais para dizer alguma coisa. Eu olho pra ele e falo: você é um homem, ou melhor, um verdadeiro cavaleiro. Não se preocupe. Há certos sentimentos e sensações que não precisam ser ditas,
Nós apenas entendemos, respeitamos. Você cumpriu com o seu dever. Você é um homem que pode se orgulhar disso. E eu, encaro ele agora olhando no olho. Eu também devo lhe agradecer, até porque não é qualquer um que tem devido respeito a esse tipo de coisa. Principalmente lá onde a gente morava, onde a gente ficava, onde nós tínhamos as melhores memórias. Aquele lugar era um campo de batalha eterno, lá onde só a força importava e os homens batalhavam contra os homens por pura demonstração de poder. O ego deles era alto, além do limite. Mas, pelo menos ainda existem homens com honra nesse mundo. Ele dá um soquinho assim no seu peito, sabe? Eu dou aquela risadinha, eu olho pra ele e falo: bem, não sou desse mundo, mas no mundo que eu venho, eu também tinha algo por que lutar. Eu também tinha algo por que proteger. E se pra você eles lutavam por demonstrações de força, por ego, imagine um lugar onde as pessoas não têm força, onde elas não têm nada, apenas o ego. Um ego frágil, um ego que pode ser quebrado, um ego tão fino que quando se sentem ameaçadas, a primeira coisa que elas fazem é querer retrucar, querer te ofender, mesmo você estando quieto. Então vai por mim. Quando você encontra algo que o seu ego, ou melhor, que tudo gira em volta da pessoa, que você sente que tem que protegê-la, eu conheço essa sensação. E eu respeito você por isso. Aí eu vou lá e dou um soquinho de volta no peito dele também. Isso, ela fica ao lado dele também. O rei, né, o velhinho que estava ali do lado, ele levanta bem. Você percebe que ele é bem menor que o homem. Ele é um pouquinho menor que você também, mas assim, a média entre você e o Emanuel. Ele levanta, cumprimenta vocês com a cabeça. Ele ainda tá meio quieto. Como a Lyra tinha dito, o rei, no caso ele, o pai dela, não aprovava muito o relacionamento dos dois, mas como ele gostava muito da filha, ele agora está pelo menos aturando, tentando, né, aturar, respeitando, não comentando nada. Sem Mas fazer também aquela não- piadinha, né? Tipo, tá É. aquele ali, ó. E também não tá nem comentando nada, fazendo maldade, tá bem só no respeito mesmo. Ele só cumprimenta vocês e fica um pouco afastado ainda. Eu cumprimento os dois, tanto o guerreiro quanto a moça, e me aproximo um pouco do idoso. E eu questiono: por que você estava naquela situação deplorável no teu próprio castelo? Aquele lugar era mais um refúgio. Era mais para eu ficar sozinho dos perigos, das confusões do meu reino. Depois que aquele verme surgiu, ele tomou conta de tudo e me aprisionou lá. Depois de ter visto os meus pecados, me condenou a ficar ali até o dia da minha morte. É deplorável. Os homens não são bons, mas nenhum deles merece ficar numa condição tão miserável quanto se ficou. Lamento realmente que esses últimos dias tenha sido, além de estar longe de sua filha, tenha sido ser torturado. Eu imagino que deve ter sido horrível
cada dia da sua vida você não podendo fazer nada. Onde nem se alimentar direito, eu imagino que você conseguia nem usar o banheiro ou coisas do cotidiano que as pessoas tratam como normais. Eu não podia sair daquele trono, falso trono, na verdade. Não podia sair de lá em nenhum momento. Eu estava há mais de uma semana já naquele estado. Infelizmente, tudo se esvaiu. Tinha um bom tempo já que ele não fazia uma visita e calhou de vocês aparecerem e ele apareceu junto. Foi algo muito estranho, na verdade. E afinal de contas, quem são vocês? Digamos que fomos, de certa forma, escolhidos para deter um mal maior. E eu viro meu rosto e começo a olhar pra cima, como se eu estivesse esperando alguém. Você olha pra cima e você percebe as nuvens que normalmente ficam naquele local. Que são nuvens densas, porém com alguns buracos no céu. E você percebe uma luz em direção ao topo da colina, que geralmente fica uma certa pessoa. Esse topo, uma luz cai sobre ele e aquela certa pessoa está ali sentada, virada de costas, olhando para aquela floresta de novo. Enquanto vocês estão um pouco mais abaixo, conversando entre si. Isso que eu ia perguntar. A floresta, ela tá ali de novo? Do outro lado da colina, assim, ela tá ainda com a mesma chuva. Eu posso ir na direção da floresta? Se quiser, pode ir. Eu quero. Eu vou na direção do homem. Ok. Quando vocês começam a ir, pelo menos o velho percebe vocês saindo do local. Ele indaga Emanuel. Já está com pressa? Já está saindo tão rápido? Qual é o motivo da pressa? Qual é o motivo de toda essa correria? E Digamos que como vocês chegaram aqui? A gente está morto. Estamos mortos. Pelo menos nós três. Vocês morreram também? eu dou uma risada e falo, não. Estamos bem vivos até. Aí eu Pelo dou uma risada, menos- também, complementando e falo, depende do ponto de vista. Há mais de um tipo de morte, não é mesmo? Aí dou tipo uma risadinha, daquela tipo, oh! Eu gargalho e eu falo, estamos vivos. Pelo menos alguns de nós. Temos aqui. Podemos dizer que por um portal. Um portal que sempre nos traz pra esse lugar. Já viemos aqui outra vez. Eu estou indo porque tem alguém que me espera. Eu começo a caminhar em passos largos. Certo. Você andando em direção ao homem, você para, senta do lado do tronco, ao lado dele, enquanto o Mike ele começa a caminhar em direção à floresta. Mike, enquanto você caminha em direção à floresta, você começa a descer um pouco a colina e você percebe ao lado esquerdo uma cruz enfincada no chão e um pouquinho de relevo, como se fosse um túmulo ali. Eu vejo algum nome no túmulo? Não, você só vê um L, assim, Eu faço, no cruz. eu faço aquela reverência padrão quando você faz respeitar. Eu continuo andando na direção da floresta. Eu chego, eu me aproximo do homem. Eu falo, Shalom, mestre. Ele passou por aqui, não passou? Sim, infelizmente passou.
Ninguém sabe a hora ou o lugar. Mas todo mundo aqui, todos os seres vivos estão condenados à morte por conta dos pecados do homem. Desde o início dos tempos, como dissestes, estamos condenados a nascer, viver, se, né, tivemos sorte, de certa forma, envelhecer e morrer. Você, Emanuel, você começa a perceber que o Loki, ele se aproxima à esquerda do homem. Ele caminha num tom meio cabisbaixo. Caminhando pelas folhas, ele para ao lado de vocês. Ele suspira e ainda continua em silêncio, perto de vocês. O homem que está ao seu lado, ele se levanta. Ele fala: eu acho que já está na hora de revelar a verdade do que está acontecendo. Loki. Ele olha em direção ao Loki. E o Loki, ele estala os dedos. E a figura de Jesus, ela se transforma. Você vê que aquele homem, Jesus, que aparentava pelo menos ser, você vê que ele se transforma em um homem de armadura. Um homem alto, 2,5 metros, 4 asas em volta dele. Ele porta uma espada bem grande, uma armadura, tem um rosto muito belo e um cabelo um pouco longo. Basicamente, Miguel está à sua frente. Ele se transformou diante do estalar de dedos do Loki. Ele olha em sua direção e fala: até agora, em nenhum momento, Jesus esteve do seu lado, pelo menos aqui. A todo momento era eu. Blasfêmia. Sinto lhe informar, mas eu e nem mais nenhum outro das entidades, ou pelo menos o que eles se chamam de deuses, ninguém teve mais contato com Jesus e nem mesmo Deus. É por isso que estamos todos tensos e com medo do que está por vir. Você... Os meninos... Precisa não, né? Miguel. Ele começa a notar um intenso vento passando por volta dele. Sobre esses ventos, ele nota pequenos raios vermelhos. Ele rebaixa, olha sobre meus olhos, estou olhando para baixo. Ele nota que entre meus punhos há uma certa eletricidade ecoando entre os dedos, uma luz vermelha. Quando eu levanto os olhos, olhar diante de Miguel, ele vê que os meus olhos estão, como eu posso dizer, estão passando raios, trovões, coisas enormes em volta, por dentro, e uma escuridão gigantesca. E eu começo a virar em direção ao Loki. Então, quer dizer que todo esse tempo você estava me enganando. Eu vou direto pro pescoço do Loki, assim, ó. E tento pegar ele arregaçado no chão. Você voa em direção ao Loki. Ele desaparece. Ele reaparece do lado do anjo Miguel, do arcanjo Miguel. E ele dá uma leve risada, olha em sua direção e fala: você foi muito tolo em matar o Deus das trapaças, não é mesmo? Ô, Morgan, ajuda Ele o cara, levanta um Morgan. pouco. Ele levanta um pouco o nariz assim,
debochando da sua cara. Em nenhum momento eu acreditei em você. Você é um otário. Você acha que eu realmente acreditaria num ser tão infértil e imundo quanto você? E você, Miguel? Se for você mesmo e não for eu usando esse tremendo imbecil. Quão traidor é você perante a Satanás? Comparável? Eu diria até mesmo que são iguais. Aí o Miguel, ele fica meio puto. Ele olha em sua direção e fala: não ouse me comparar com aquele lixo. Eu sou o primeiro que quer ir lá. O primeiro e o único, provavelmente, que quer acabar com os planos dele. Porém, ele abaixa um pouco a cabeça. Ele fica meio cabisbaixo. Ele fala: talvez seja isso que Deus esteja testando. Ele quer ver o quanto nós somos fiéis a Ele. Pelo menos é isso que eu acho. Eu não sei dizer. Então você tá me dizendo que os fins justificam os meios? Você se junta a um demônio que se diz Deus das trapaças e proclama junto a ele um teatro, uma enganação perante os homens e acha que ainda assim esse seu ato de mentira não é comparável a de Satanás? Foi a única maneira que eu achei de você não perder essa sua cabeça. Cara, eu viro de costas e começo a descer do morro. Quando você começa a descer o morro, imediatamente ele voa pra sua frente e ele fala: não ouse me ignorar. Eu ainda tenho que falar com você. Coisas importantes estão acontecendo e um de vocês já morreu. Se você continuar com essa palhaçada, mais vão morrer e as coisas vão piorar. Agora, comece a botar essa cabeça no seu lugar e me escute. A cabeça no lugar? A cabeça no lugar? Você mentiu. Quebrando os principais mandamentos do Senhor diante de minha face. Sim, mas Só que você não é humano, você não tem carne. Você não é um ser carnal. Você não deveria sucumbir a esse tipo de essência. Você era o único que deveria ser o são entre todos. De você eu não vou ouvir nada. Se quer que eu pare, me mate. Essa é a única forma que eu vou estar aqui nesse lugar e não poder sair mais. Se não, saia da minha frente. Não, eu não vou sair da sua frente. Você vai ter que me escutar. Eu não estou do lado daquele verme. Foi o único que eu, pelo menos, não aceitei de primeira ajuda. Claro que foi algo bem estúpido da minha parte, eu diria. Mas como aqui tudo está confuso, eu achei que seria menos pior a se fazer. O que está acontecendo não é algo normal. Você sabe disso. Você sabe que nosso pai não ia simplesmente desaparecer daqui. E a primeira coisa que acontece quando ele desaparece é um safado querendo tomar conta de tudo. Inclusive matou um dos seus amigos. Você acha mesmo que ficar com raiva e simplesmente me largar aqui e ir embora vai resolver nada? Não vai resolver nada. Você simplesmente vai embora bufando e esperneando. Não ajuda. O que ajuda aqui é você me escutar. Você tem que ouvir o que eu vou falar. E principalmente, como vai prosseguir daqui. Eu respiro fundo. Em meu pensamento eu falo, Senhor, por que comigo? Por que comigo? Tá. Eu vou fingir que eu vou acreditar em alguma dessas palavras. Mas você vai descer comigo. Eu vou nos reunir com os rapazes e você vai falar com todos. E o filtro será feito por nós três. Eu, Caos e Morgan. Se nós três concordássemos com o que você disser, faremos conforme. Se um não concordar, viraremos as costas e não ouviremos uma sequer palavra. Eu começo a descer em direção ao Mike. No momento, Morgan, você tá em cima lá
da árvore, você tá meio deslocado, não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. Você tá vendo, tipo, um arcanjo, você tá vendo o Loki, meio estranho, na verdade. Tipo, você tá vendo um maluco com um par de chifrão assim, uma capa verde e uma roupa preta, um bastão dourado. Aquele pessoal ainda tá mais pra trás. O Caos tá lá na floresta e o Emanuel tá andando do lado do Miguel. E Eu vou na direção do Emanuel. tá, você vai na direção do Emanuel, você fala alguma coisa. Você ouviu a gritaria, tá? Porque como o Emanuel tava gritando, lá é bem silêncio. Você conseguiu ouvir a maioria das coisas. Pergunto pra ele como ele tá. O que ele acha que tá acontecendo. Eu tento falar de tom sereno, não deixar o olho de um afetar o outro. Eu digo, é basicamente mentiras, mentiras, mentiras e mais mentiras. Nesse lugar maldito, mais mentiras. Mais mentiras. Ô, nome! Isso. Enquanto você tava caminhando em direção à floresta, depois de passar pelo túmulo, você sente um arrepio grande. Você também escuta ao fundo, assim, da sua mente, alguma coisa falando caos, te chamando, assim. Eu vou ser honesto pra tu. Desde o momento que tu falou que tava chovendo, que tinha uns raios lá na floresta, eu tava com vontade de ir, tava doido pra ir. Vambora, eu vou continuar dentro da floresta. Cara, primeiro, eu ouvi o Emanuel me chamando? Faz um perception. 2. Você não escutou. Você acabou que você escutando aquela voz chamando caos, você andando em direção à floresta. Emanuel, você tá chamando, e ele não tá escutando. Ele tá andando, mas ele não tá escutando. Ele continua seguindo a floresta. Mas que você, quando começa a pisar por dentro da floresta, você percebe que a floresta é bem densa, bem parecida com aquela que estava, né? Aquela floresta que vocês estavam. Você sente um ar bem pesado. Você ouve ecos de vozes. Você tem algumas imagens na sua cabeça. Você percebe que essas imagens que vêm na sua cabeça é basicamente a do mundo real. Imagens de dor, pessoal triste, pessoal com ódio. Você tem a sensação de que o mundo de você está só piorando. Eu poderia tentar me agarrar às lembranças boas, mas eu vou fazer o contrário. Eu vou começar a me agarrar cada vez mais nessa sensação de que as coisas estão piorando, na sensação das guerras, na sensação das doenças que o mundo está passando, na sensação das dores que todo mundo está sofrendo. Eu vou começar a me agarrar cada vez mais nisso. A partir do momento que você começa a agarrar nesses sentimentos ruins, você ouve de novo uma voz chamando caos. Eu vou continuar indo na direção. Enquanto mais você anda em direção, você escuta mais essa voz. A voz se prolonga ainda mais. Ela fica cada vez mais alta, mais frequente, até que você escuta o Emanuel te chamando. Eu escuto, mas tipo, eu vejo ele. Você falou que eu já me entrei pra dentro da floresta, né? Não, você não vê ele, mas só, tipo, você tá olhando pra frente. Se você olha pra trás, você olhou pra trás, você acabou vendo ele. Ele tá meio bufando, você vê que ele tá meio bufando, você vê um arcanjo voando atrás dele. Eu penso meio, tipo, em olhar pra trás, só que eu não olho. Eu penso, tipo, desculpa, Emanuel, eu tenho que saber o que é isso. E eu continuo me afundando pra dentro da floresta. Eu consigo perceber ele se afundando cada vez mais? Sim, você tá atrás dele e você tá andando atrás dele. Ele deu uma olhadinha. Tá, eu viro pro Só arcanjo. que ele se recusa e continua. Tá, eu viro pro arcanjo e falo, você fique aqui.
Eu não vou perder outra pessoa. Não vou. Aí eu começo a correr em direção ao Mike, junto com ele pra floresta. Eu vou seguindo atrás. Vocês estão correndo atrás dele. Vocês começam a sentir a mesma coisa que ele estava sentindo. Ecos de umas vozes, gritos e desespero. Eu começo a correr e. Correndo, eu continuo correndo no caso, e começo a proferir alguns versículos da minha cabeça. Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Isso assim. Seu corpo fica numa calma extrema, como se nada disso, nada daquilo tivesse acontecido. Você para por um momento e enquanto o Morgan ele continua seguindo o caos, ele acaba não percebendo você parando. Você olha para trás e não vê mais o Miguel. Você olha para cima e tem um raio de luz. Ele desce pela sua cabeça e você escuta uma voz na sua cabeça. Não se preocupe, meu filho. Eu ainda estou do seu lado. Não temas. Eu. Não. Não abaixo minha guarda. Eu ainda consigo. Creio que talvez eu esteja sob a influência de Loki. Eu só aceno com a cabeça e continuo correndo. Você acena com a cabeça e você continua correndo, porém aquelas vozes já pararam. Você sente a mesma sensação que você tinha quando você estava conversando com Deus naquele momento, depois da corrida, depois de toda aquela confusão. Você teve aquela mesma sensação e ao longe você consegue ver a figura de Jesus à sua frente. Eu me aproximo devagar e vou de face a face. Viro da volta, né? E vou de face a face pra olhar nos olhos. Você percebe que ele está com um leve sorriso no rosto. Não chega a ser um sorriso longo, é só um sorriso de como se você estivesse vendo uma pessoa que você conhece. Uma pessoa, aquela sensação agradável, aquele sorriso agradável. Ele estende a mão a você. Assim, ele estende os braços, na verdade, como se fosse te dar um abraço. Eu não cedo ao abraço. Eu olho no olho dele e pergunto: você sabia? Sim, eu sabia. Miguel, infelizmente, teve um desvio. Confiou em uma pessoa que não deveria. Mas todos erram, não é mesmo? Mesmo ele, todos. Você percebe algo estranho. Todos? Sim, Eu dou um passo pra trás. Quem é você? Loki se desfaz do disfarce. Ele olha pra sua cara e fala: olha, eu fiz de tudo pra tentar convencer ele. Todo mundo aqui tá meio confuso com o que tá acontecendo. E a gente teve que recorrer a isso, pelo menos, pra entender como que você é o ele tá único. falando, eu virei as costas e já tô indo embora, tá? Só pra deixar claro. Ah, Tô virando Droga. as costas. Eu não tô nem ouvindo o que ele tá falando. Eu tô subindo de fundo da floresta, ele falando aí, aham. Vai falando, Márcio. você começa a correr assim e você desiste Não, eu não saio correndo, eu saio andando. Eu vou sair andando normal, mas só ignorando o que ele disse. Mas, entende? Aí ele vai falando, só que você meio que ignora, você não escuta a última parte da conversa. E você continua. Enquanto você, Morgan, você tá já alcançando o Mike. Consegue me explicar mais ou menos onde eu tô, a distância, o que tem ao meu redor? Basicamente a floresta, uma floresta tipo, é tipo uma floresta com as árvores só secas, tipo um bagulho morto, um local morto. Tem chuva de trovões assim, chuva de trovões, porra, raios e trovões, uma chuva bem forte.
Vocês já passaram daquela densa floresta. E o caos ele tá andando um pouquinho rápido, assim. Eu Ele tá continuo alguns correndo na metros. direção dele. Você corre em direção a ele. Você toca nos ombros dele. E, mano, o caos, você sente uma leve agonia, assim. E você olha e percebe que é o Morgan atrás de você. Eu olho pra ele assim. Eu não chego a me assustar, porque eu imagino que eu tivesse ouvido o barulho dos passos atrás de mim. Eu falo: por que você veio atrás de mim? Eu pergunto o que foi e pra onde ele tá indo. Eu olho de novo na direção que eu tava indo e eu falo: tá me chamando. Quem tá te chamando? Eu não sei, mas desde a primeira vez que eu vi aqui, eu sinto que tem algo. Tem alguma coisa aqui que é pra mim. Você tem certeza que é bom ir até essa voz? Bem, eu olho de novo pra ele e falo: eu não vejo motivos do porquê não ir. Então bora continuar indo. Não é possível. Eu dou risadinha, cara. eu dou risadinha, olho pra ele e falo: esse é o espírito, rapaz. Você Aí eu, tem certeza? Tenho. Não. Então vamos. Não, Mike não, é Carlos, não. Não é possível. se lasque e vambora, Carlos. Ele continuou então, beleza, então. Eu Tipo, continuo indo. Emanuel, quando você continuou caminhando, você percebe que o Morgan tá indo de boa, assim, junto com o caos, tá? Ai, cacete, são duas mulas. Mike! Morgan! Vocês dois começam a escutar o dele. Parem! Eu não quero parar, honestamente eu quero ir até o final, que agora eu quero saber o que tá me chamando. Não vão! Vocês não entenderam a metáfora que é isso aqui? Lá atrás era o céu. Vocês estão caminhando para o inferno. Voltem! Eu entendi que era inferno. Por que você acha que eu quero ir lá? Aí o cara me quebrando argumento, eu falo que. já falei que é o inferno, o cara não quer falar, não, então vai com Deus, viu? Deus abençoe. Na verdade, eu quero buscar uma coisa. Por isso que eu quero ir. Eu me aproximo, eu continuo correndo assim, me aproximo e falo: pera, Eu volto calma, eu sou sanitário. pro Emanuel, eu olho pro Emanuel e falo: Emanuel, eu tive uma visão. E nessa visão, eu vi algo que eu posso descrever como a própria morte. E a morte me disse algo que me deixou meio, como eu posso dizer, desconfiado. Ela disse que existe um purgatório. O purgatório é o primeiro lugar que as almas vão quando elas morrem. Depois elas são julgadas para saber se vão para o céu ou para o outro lado. Mas ela também me disse algo interessante. Ela me disse de Hades. E como você sabe, ou até mesmo você já viu, se Loki é real, se Thor é real, se Deus é real, se Lúcifer é real, Hades também é real. E qual a melhor forma de saber como deter um senhor do inferno do que com outro senhor do inferno? Você não concorda? Você tem certeza disso? Não. Mas eu não vejo por que não tentar. Eu ponho a mão. Não. Eu me aproximo mais do Mike e falo: Thor, Jesus, eram mentiras. Loki criou os dois. Se Loki é real, eles são reais. Não. Jesus era Miguel. Eles têm algo importante pra nos dizer. Eu não quero ir pra lá. Com toda certeza, eu sou o último que quer realmente conversar com aqueles dois. Mas eu também não quero ver vocês se perdendo nesse caminho. Eu olho pra ele e falo: quando nós sabemos a direção, a gente não se perde. Pode parecer ironia, você pode falar que é uma armadilha, mas quando algo te chama, você sente o desejo. Desde a primeira vez que vim aqui, eu senti a vontade de entrar aqui nessa floresta.
Eu sinto que tem algo aqui pra mim. Eu não posso dizer com toda certeza o que é, não posso dizer pra você que realmente talvez tenha algo aqui, mas eu sinto. Eu não consigo dizer que não tem algo aqui. Mas Talvez. Pare e pense. Loki é real. Ah, Miguel é real. Você pode dizer que aquelas versões de Jesus e de Thor que apareceram pra gente não eram reais, mas se ele é real, então existe 90% de chance dos outros também serem. E onde é que eles estão? cara, Peraí, mas eu claramente sou real. E diante das árvores sai o Thor. Ou pelo menos é o que vocês acham. Eu só tenho uma maneira de confirmar se é o Thor. Desculpa. Cabeçada no nariz dele. O cara viu o Thor e já dá um peixinho pra cima dele. Não, você falou que a relação do Thor é amor e ódio. Então, que nem falou, se não é real, eu quero saber se é real mesmo. Então toma, bicuda na cara. Você pula em direção ao Thor, ele dá um tapão na sua cabeça e você cai no chão. Aí eu olho pro Emanuel e falo, você quer falar que não é real? Aí ele olha pra assim pro Mike e fala: não começa. Tô aqui pra conversar com você, ô animal. Ele olha em direção ao Emanuel e fala: e aqui não é pra ser o inferno. Isso aqui, como a gente já disse, é uma representação do mundo de vocês. E como você pode ver, aí ele aponta assim, ele levanta os dois braços e mostra aquelas árvores secas. Como você pode ver, tá tudo piorando a cada dia que passa. Eu olho pro Emanuel e falo, Emanuel, eu já acompanho vocês. Fiz apenas 5 minutos. Aí eu levanto, olho pro Thor e cumprimento ele. Ele estende a mão assim, faz um aperto de mão e você sente, já que você tá sem a manopla, você sente a mão dele apertando bem a sua mão, assim. Você sente uma força assim muito, muito forte, tá ligado? Sim. Como se ele estivesse prensando a sua mão. Eu olho assim pra ele e falo, bem, se a força toda que eu conheci de você fosse apenas uma ilusão do Loki, eu realmente ficaria preocupado com o seu de verdade. Eu apenas tô me segurando. E você sabe muito bem disso. Sei. Aí, tipo, eu dou aquela abaixa a cabeça do tipo, vagabundo. Ele olha pra sua direção. Ele suspira. Ele cruza os braços e ele olha na direção. Ele olha na direção, Manuel. Sei que você está desconfiado de tudo, mas pode ter certeza que, pelo menos do Miguel, você não deve se preocupar. Já aquele idiota do meu irmão, tenta ignorar as merdas que ele fala. Eu olho pro Thor assim e falo, então você sabia? Fui eu que ajudei a formular o plano para pelo menos convencer o Miguel a conversar com o seu amigo Emanuel na forma do seu Salvador. Eu olhei pro Emanuel pra ver se, tipo, se o Emanuel ficou meio puto, porque eu imagino que assim, pelo menos pro Emanuel, que ele é uma pessoa religiosa, ele tem os poderes, pá, eu imagino que deve ser um banco que deixa ele muito puto, mano, porque isso é uma puta numa blasfêmia. O cara tá de anticristo, de falso salvador, tá ligado? Isso aí deixaria qualquer cristão puto. você vê só um raio vermelho em volta de mim ainda. Pois é. É assim, você não sabe o motivo que ele fez isso ainda. Porém, pra ele ter feito isso, é um desespero extremo a ponto de ele fazer, tipo, é literalmente a última coisa que ele... Você sabe disso? Eu pergunto assim pra ele, falo, a situação precisava mesmo disso? É bem provável que não, mas como meu irmão gosta de fazer uma bagunça, provavelmente tem algo de errado com ele também e acabou manipulando o Miguel de alguma forma. Com todo respeito, se o irmão tem alguma coisa de errado, a gente já sabia. Ele dá uma leve risada assim e fala, mas é lógico,
Por mais que parecendo que a gente somos fortes, e é claro que nós lidaríamos com aquele sujeitinho meia boca, aquele sujeito desprezível. A gente acha que tudo é um teste. Tudo é um teste de Deus para saber o que a gente faria na ausência dele. Pelo menos é o que a gente acha. Então Deus está sumido. Por algum motivo. E E o Loki enfeitiçou Miguel apenas para adquirir informações suas, Emanuel. E ele olhou na sua direção. Eu juro pra você, cara. Se eu tiver a oportunidade, eu vou matar o Loki. Você pode ter certeza disso. Não ache que eu vou impedir alguma coisa. Aquele sujeitinho ainda precisa ser disciplinado. mais uma vez volto pro Thor. Falo, então Deus faz um teste pra vocês. E vocês fazem um teste pra gente. Nós temos uma missão e não um teste. E segundo, a gente não tem certeza se ele está fazendo um teste com a gente, mas que talvez para Lúcifer seja. Vocês também de novo começam a ouvir um espelho, mesmo no meio da floresta. Eles começam a ouvir ele. Eu olho pro E- Emanuel, eu falo, bem, da outra vez isso significava que a gente tinha que ir embora, né? Não, não. Eu não vou sair daqui sem acertar as contas com o Miguel. Você pode ter certeza disso. Aí eu começo a correr em direção do Miguel. Certo, você corre em direção para longe da floresta. Mesmo você indo para longe da floresta, vocês, né, indo para longe da floresta, todos juntos, vocês ainda que escutam a música. Vocês por fora da floresta veem o Miguel ao lado da Loki. Eles dois, pelo menos o Miguel com braços cruzados e de costas assim pro Miguel, pro Loki, na verdade, com a cara de meio estressado. E o Loki, tipo, mexendo os dedinhos como se nada tivesse, tipo, como se nada estivesse acontecendo, mexendo os dedinhos assim, olhando a unha, tá ligado? Com aquela cara meio de deboche. Vontade de dar uma bicuda na cara do Loki. 2. Eu chego, me direciono a Miguel e falo: tá bom, escrúpulo de anjo do Senhor. Diga, por que pregaste a mentira? Tem que ser um bom motivo, a ponto de você quebrar uma conexão com o Senhor dos Exércitos. Primeiramente, Boa noite. É isso, boa noite. eu ia falar isso, mas ia quebrar o clima. Já quebrou mesmo, então caguei. Desculpa aí. Isso é muito engraçado. Eu chego nele xingando e ele fala: primeiramente, boa noite, né? Seu mal educado. Primeiramente, peço perdão mesmo que talvez não precise, mas eu quero me afastar pelo menos. Aí ele olha pra trás assim, olha pro Loki. Loki assim meio assoviando, olhando pra cima, mexendo o braço, como se nada tivesse acontecendo. Aí o Miguel olha de volta e fala: quero pelo menos me afastar desse sujeito. Eu peço licença, pois por mais que tu foi um miserável em atitude, és ainda o anjo do Senhor. Então eu peço desculpa se o meu tom possa ser visto como inimizade, mas digamos que você não colaborou muito. Isso é verdade. Não posso negar o meu erro. Também Mas tá. Por quê? a sensação de abandono. Você
sabe o que é você se dedicar a algo, alguém, ao nosso objetivo. E infelizmente, por algum motivo, ele desaparece. Sei. Esqueceste que o senhor nos treina assim? Exatamente. Nós Porém- humanos estamos constantemente lidando com isso. Uma hora estivemos tão próximos que podemos tocá-lo. Outra hora estamos tão distante que nem se tivéssemos todo o tempo do mundo conseguiríamos se aproximar dele. Você sabe muito bem disso. Claro, é o mínimo que você deveria fazer. Mas você sabe muito bem que isso está muito errado. Ele balança assim, ele gesticula com raiva. Ele fala: você sabe muito bem que isso não é normal. Como ele poderia abandonar a gente? Ele começa a tremer a voz assim. E lágrimas começam a cair no olho dele. Eu lhe pergunto: ele abandonou? Ou vocês o abandonaram? Ele Lembre-se imediatamente quando- fica quieto assim. Ele olha pra sua direção. Lembre-se que quando Satanás se afastou de Deus, incitando outros anjos, Deus não disse sequer uma palavra. Se bem me lembro, quando os homens foram enchidos pelo Espírito e escreveram o manual, nosso manual de fé, a nossa Bíblia, e outras conexões, outras coisas que às vezes não estão fora da Bíblia, outras adaptações, em nenhum momento Deus dialogou com Satanás. Mesmo ele estando ciente de tudo, ele esperou Satanás incitar os anjos pra aí sim puxar uma guerra onde você mesmo batalhou, você estava lá, pra depois de tudo isso ele finalmente fazer algo. Então, eu tenho quase certeza absoluta, não foi ele que se afastou aqui. Mas vamos seguir com o seu plano. O que você quer fazer? Eu quero entender como que você é o único que mantém contato com ele. E a gente encerra a sessão por aqui.